Richard Dawkins, Sam Harris e Daniel Dennett. Agora, o mais engraçado é o seguinte, que a terminologia usada já é o seguinte, religião e ciência. Então, em primeiro lugar, quem disse que o que esses camaradas estão fazendo nesses 3 livros é ciência? Quer dizer, já é um absurdo total a gente partir do princípio de que o materialismo é ciência. E se você aceita essa terminologia e tenta discutir depois em termos de conhecimento e fé, você já caiu dentro de uma armadilha. Você não pode esquecer, vamos dizer, que a primeira, num debate, num confronto de argumentos, a primeira coisa é nunca usar a linguagem do adversário, porque aí você permite que ele molde o debate. Não que você tenha que moldá-lo sem que, que o adversário perceba. Não que você tenha que moldá-lo, mas você não pode permitir que o sujeito molde. Você não pode entrar dentro, vamos dizer, de uma camisa de força verbal que lhe foi imposta, tá certo, por um adversário mal intencionado e desonesto. Quer dizer, na premissa materialista não existe absolutamente nada de científico. Isso aí é uma metafísica barata, tá certo? Metafísica de galinheiro, que a gente não tem por que aceitar. Quer dizer, religião e fé, religião e ciência é uma pinóia. Quer dizer, a nossa discussão aqui é ciência contra ciência e religião contra religião. Em primeiro lugar, nós temos, vamos dizer, a nossa ciência, que é uma ciência milenar, que tem uma continuidade, vamos dizer, desde o tempo de Aristóteles até hoje, tá certo? Da qual participam os maiores cientistas de todos os tempos. O número de cientistas crentes, religiosos ao longo da história supera enormemente o de cientistas materialistas. E os materialistas sempre foram representados por cérebros inferiores, como Epicuro, por exemplo, tá certo? Ou Demócrito, que era um camarada que fazia uma descobertazinha, mas que não tinha a estrutura intelectual nem mesmo para ele entender o que ele tinha descoberto. Quer dizer, Demócrito fez uma observaçãozinha certa, que é a questão dos átomos, e falou um monte de besteira o restante do tempo. Epicuro também fez uma observaçãozinha certa, que é a crítica que ele, exatamente a crítica que ele faz a Demócrito, mas o resto da filosofia dele é uma besteirada sem fim. Colocar esses camaradas no nível de um Aristóteles e de um Platão já é absurdo. Ao longo da história, o que você vai ver é que o materialismo sempre foi uma coisa de pessoa de inteligência inferior, de pessoa incapaz de entender as coisas além de um certo nível. E ainda hoje é a mesma coisa. Esses 3, por exemplo, Dawkins, Harris e Dennett, seria muito interessante vocês lerem o comentário que foi feito a respeito, um longo comentário do Michael Novak, que saiu na National Review, que reduz esses 3 assim, abaixo de merda. Porque primeiro ele começa a demonstrar que eles têm uma concepção pueril a respeito de Deus. Quer dizer, as ideias que eles têm sobre o que seja Deus, tá certo? São ideias de um menino de 10 anos no máximo. É uma coisa que revela, não só em cultura, como falta de inteligência. Eu estou seguro que o Dawkins não é um homem inteligente. E o Dennett e o Harris, muito menos. Mas nem mesmo inteligente. Quanto mais. Cultura falta totalmente a esses camaradas. Eles não sabem do que estão falando. Eles não têm a menor ideia do que seja teologia, do que seja espiritualidade, tá certo? Do que seja a mística. É tudo chute. Esses camaradas eles são 3 Rodrigos Constantino, melhor Rodrigo Constantino falando em inglês, você está entendendo? Agora, como é que nós vamos respeitar essas pessoas e colocá-las como seus representantes da ciência? Quer dizer, a obra científica do Dawkins é 0. Até hoje só foi besteira. Aquele negócio do gen egoísta, isso já foi desmoralizado há muito tempo. Quer dizer, não é porque o sujeito tem um cargo, é professor não sei aonde, que nós vamos acreditar que ele é um porta-voz da ciência. Tá certo? A pessoa nem sabe o que é ciência e não é capaz de levar uma discussão séria sobre metodologia científica durante 5 minutos. Né? Agora, pelo lado da religião, é incrível que os defensores da religião também não a conhecem, porque de cara eles aceitam, né, que crer ou não crer em Deus é matéria de fé. Ora, a doutrina católica diz exatamente o contrário. Você crer em Deus é matéria de prova racional, tá certo? Agora, você crer nos artigos específicos, nos pontos específicos da fé cristã, como o nascimento virginal miraculoso do Cristo, a ressurreição, etc., aí sim é matéria de fé.
Mas a crença em Deus não é matéria de fé de maneira alguma. Mas você vê a totalidade dos defensores da religião já entram em campo vestindo a camisa de força que o adversário lhe impôs. E diz que não, todos nós temos o direito de crer. Você não tem o direito de não crer de jeito nenhum. Você tem o direito de ser burro. Quer dizer, o sujeito que não é capaz de entender, vamos dizer, a noção mesmo do que seja Deus, ele tem o direito de não acreditar só na medida em que ele tem o direito de ser burro. A existência de Deus não é matéria de fé. Essa é matéria de prova racional. E isso já está mais do que provado há muito tempo. Não se pode admitir, vamos dizer, que uma pessoa seja intelectualmente respeitável quando entra no debate sem nem mesmo conhecer isto, né, imaginando que a totalidade da religião é pura questão de fé. O sujeito que diz isso é uma besta quadrada, não entende nada do que está falando, pô. Você tem que aprender a se respeitar a si mesmo e respeitar a sua própria religião em primeiro lugar. Se vocês acham que a igreja durou 2000 anos, assim, só com o negócio de matéria de fé, tá certo? Na base da pura irracionalidade, então você já está depreciando sua própria igreja. Pelo amor de Deus, vai conhecer, vai estudar um pouco, tá certo? Hoje em dia, por exemplo, existe um autor aqui nos Estados Unidos que se chama o padre Stanley Jaki, Jaki. E eu acho que qualquer sujeito que entre nessa discussão de ciência e religião, que pelo menos não lê os livros do Jaki, está por fora, e é melhor ficar quieto. Então, desde logo, vamos dizer o seguinte: a ciência significa um conhecimento racional organizado. Para ser racional, você tem que partir de certas premissas, vamos dizer, que sejam universalmente inquestionáveis e que são fundamentos, vamos dizer, da própria lógica. Quando nós temos, vamos dizer, partimos da premissa de que a base, a origem do conhecimento é a experiência, nós temos que entender primeiro o que é a experiência. A experiência se dá sempre dentro de um quadro, vamos dizer, existencial, que é este mundo em que nós vivemos. Então a existência do mundo é a primeira premissa da ciência. A segunda premissa, tá certo, tem que ser, vamos dizer, a natureza do próprio conhecimento humano. Tá certo? Você não vai encontrar uma única época na história em que os seres humanos tenham vivido na ignorância total e nem alguma em que eles tenham vivido na total sabedoria. O ser humano vive, desde que ele existe, ele vive num lusco-fusco, ele vive numa mistura de sabedoria e ignorância, mistura de conhecimento e ignorância. Isso quer dizer que a realidade dentro da qual nós estamos, ela tem necessariamente extensões para além do limite conhecido. E isto não é uma coincidência, não é uma situação provisória que nós possamos ter a esperança de vencer amanhã. Nós nunca chegaremos ao conhecimento total, porque isso é incompatível com a própria duração da vida humana. Uma criatura que vive durante um período X e depois morre, ela não pode ter o conhecimento total, porque ela não pode ter o conhecimento do que se fica sabendo no dia seguinte, porque ela morreu. Portanto, a ambição do conhecimento total é incompatível com a própria estrutura da realidade na qual nós temos. Isso quer dizer que essa estrutura da realidade ela comporta necessariamente a noção de um para-além, de uma transcendência. Ela incorpora isso necessariamente. E quem não for capaz de aprender isso, não tem o direito de abrir a boca num debate científico. Quer dizer, a noção da transcendência é absolutamente necessária para qualquer raciocínio que você comece a fazer. Por outro lado, vamos dizer, a atitude que você tem perante essa transcendência só pode ser duas. Quer dizer, ou é uma atitude de abertura confiante, ou é uma atitude de recuo temeroso. Só existem essas duas. Tá certo? A atitude de abertura é a que preside a fundação da filosofia e das ciências e das religiões. A outra atitude é o que produz o gnosticismo. O que é o gnosticismo? O gnosticismo é você ter medo de Deus ao ponto de você odiá-lo e de você não querer mais pensar naquilo. Quer dizer, o negócio da transcendência, a transcendência te apavora de tal maneira que você tem que fechar os olhos e negar que aquilo existe. E pior ainda, então você inventa 3 ou 4 preceitos metodológicos, diz o seguinte: daqui para dentro nós só vamos investigar isto, mais isto, mais isto, mais isto. O que estiver fora disso não interessa e nem mesmo existe. Aí o Eduí do Brasil me manda aqui a entrevista que saiu na revista Veja com esse matemático John Allen Paulos.
publicou aí um livro chamado Irreligion, né? Então é mais um livro descendo cacete na religião com base na autoridade adquirida por um diploma, né, de ciências naturais, no caso de matemática e física. O nego estuda matemática e física e acha que isso o habilita a falar de religião. Isso aí já está virando um vício, né? Mas esse aqui, na verdade, é o pior de todos, porque ele é apresentado aqui pela Veja como um sujeito que, em vez de ele atacar a religião com violência, como fazem o Christopher Hitchens e o Richard Dawkins, né, ele vai de maneira mais amena, fazendo gracinha, etc, etc. Né? Então, olha, que diferença faz? Se é para mentir, tanto faz você mentir com raiva ou, né, ou mentir dando risada, a merda é a mesma. Eu não li o livro do sujeito, mas nessa entrevista aqui, ele comete assim, o sujeito é professor de matemática e lógica, ele comete erros de lógica tão fantásticos aqui nessa breve entrevista, que não pode ter sido um erro de transcrição, assim, não pode ser. Né? É claro que eu vou comentar isso no artigo, mas só para vocês terem uma ideia, né, o sujeito diz assim, o repórter pergunta a ele, Pascal e Leibniz, entre inúmeros grandes filósofos do passado, eram matemáticos e eram crentes. Daí o Paulus responde, Leibniz tinha uma concepção muito particular de Deus. Como ele, muitos dizem acreditar em Deus, mas aquilo em que creem não seria chamado de Deus pelo cidadão comum. As leis impessoais do universo, a beleza do mundo material, todas as coisas já foram chamadas de Deus. Se você definir Deus assim, bem, então Deus existe. Mas que porra é essa? Quer dizer que Leibniz chamava de Deus as leis impessoais do universo? Ninguém nunca leu uma linha de Leibniz. Como é que tem o cara de pau de falar uma coisa dessa? Né? E, em segundo lugar, ele adverte aqui que ele está tratando da religião fazendo abstração das tradições religiosas. Quer dizer, ele pega simplesmente a Bíblia, lê a Bíblia, né, literalmente, e prova que as afirmações da Bíblia tomadas literalmente não são logicamente sustentáveis. Quer dizer, isso é um empreendimento absolutamente pueril. Né? Ou seja, ele diz que ele confessa que ele está discutindo com as crenças do cidadão comum a respeito de Deus. Nós sabemos que a religião, vamos dizer, toda religião, é uma estrutura hierárquica, na qual, vamos dizer, o conhecimento de Deus começa pela periferia e vai se aproximando gradativamente, né, de um centro, que é justamente aquele ao qual tiveram acesso, vamos dizer, os grandes representantes dessa religião, os grandes santos, os grandes místicos, né, e os grandes filósofos da religião. Isso quer dizer que a abordagem do cidadão comum é necessariamente periférica e necessariamente metafórica, é cheia de símbolos, é uma abordagem mais literária do que outra coisa. Tá certo? Nenhuma religião pretende que as crenças do cidadão comum a respeito dela própria sejam verdadeiras no sentido factual. Elas são alusivas. Né? Quando o crente diz assim, ele diz, por exemplo, minha filha estava doente, eu rezei, Deus a curou. Né? Você sabe que essa frase não tem um sentido material, no sentido que você diz que o remédio curou uma dor de cabeça. Não é bem assim. Quer dizer, para você desmembrar essa frase, Deus curou a minha filha, e transformar num significado material que possa ser comprovado ou impugnado, você precisaria fazer uma sequência de operações lógicas muito complicadas. Né? E é exatamente o que pode ser testado, o que pode ser discutido, não são jamais as crenças, né, metafóricas do cidadão comum, mas, vamos dizer, as teses formais em que a teologia dessa religião se expressa. Quer dizer, somente a teologia, a filosofia religiosa de alto nível podem ser discutidas. Agora, o sujeito foge disto e vai discutir o que não pode ser discutido, que são crenças meramente metafóricas, simbólicas do cidadão comum. Quer dizer, isso é um charlatanismo monstruoso. Isso é a mesma coisa que você querer impugnar a física baseado nas ideias de física do homem do posto de gasolina da esquina, tá entendendo? É a mesmíssima coisa. Quer dizer, de você pegar uma pessoa iletrada e perguntar para ela o que ela imagina que seja, né, a teoria da relatividade, a mecânica quântica, então ela vai, no máximo, vai te dar uma ideia metafórica. E daí você vai provar que essas ideias são falsas e, portanto, você acreditará que você impugnou, né,
a mecânica quântica com a teoria da relatividade. É exatamente o que esse sujeito está fazendo. Quer dizer, é um empreendimento de uma vigarice intelectual extrema e intolerável. Intolerável, quer dizer, o sujeito não pode ser perdoado por causa disso. E pior, é que ele sabe que ele está fazendo isso, porque ele diz, não, eu não estou levando em conta as tradições religiosas, eu estou apenas combatendo a afirmação literal. Ora, se ele sabe que a afirmação literal não representa a religião, mas representa apenas uma crendice popular em torno da religião, crendice que, note bem, não é contraditória com a religião, mas é a periferia dela, tá certo? O que caracteriza a religião é a capacidade que ela tem de unificar desde as pessoas do mais alto nível intelectual até o povão num corpo de crença, mas esse corpo de crença é compreendido de maneira diversificada por essas várias camadas de crentes, né? Que começam lá com São Tomás de Aquino e Leibniz e vão descendo aí até o seu Zé Mané, né? Então ele vai pegar, o Paulo pega as crenças do Zé Mané, derruba todas com uma facilidade, evidentemente, e acredita que derrubou a religião. E pior, ele considera que essas crenças do Zé Mané que são a religião. E que as crenças dos altos filósofos e teólogos daquela religião não são representativas. Quer dizer, você está invertendo. Quer dizer, é Leibniz que é representativo do cristianismo, não o Zé Mané. Isso é Leibniz, é São Tomás de Aquino. É com esse que ele tinha que discutir. Como intelectualmente a coisa não faz sentido, então é claro que o intuito não é de uma discussão séria. O intuito é apenas de difamação. Esse sujeito tem que ser respondido, não é com polêmica, tem que ser respondido com um processo. Agora, esse pessoal da igreja, esses cardeais, etc., isso aqui também é tudo um bando de boiola, tá certo? Que tudo o que eles querem é se acomodar, tá certo? Com um mundo materialista, né? E fazer de conta que está tudo bem. E quando a gente reclama disso aqui, nos termos e com a veemência que deve ser reclamado, né? Eles dizem, não, meu filho, você não pode ter ódio no seu coração. Quer dizer, eles estão confundindo aquilo que a Bíblia chama de respeito humano com a verdadeira crença. Eu não tenho que ter respeito humano nenhum por esse merda desse Paulo. Veja, e você tratar o sujeito, discutir com ele em alto nível, racionalmente, polidamente, é você induzi-lo ao pecado. Se você tivesse algum amor por esse seu Paulo, você chegava a dar 2 tapas na bunda dele, já cala a boca, burro, ou lhe metia um processo para ele entender a gravidade do que ele fez. Agora, se você dá para ele a ilusão de que ele é um intelectual sério e está discutindo, você está corrompendo a alma do cara. Isso é falta de caridade. Quer dizer, esse pessoal que na defesa da religião não é capaz de tomar uma atitude mesmo de macho, tá certo? Eles não só estão danando a sua alma, como estão danando a alma dos outros, tá certo? Então, esse Paulo, ele é um charlatão mesmo, um charlatão assumido, agora a Veja vai lá, né, e puxa o saco do sujeito. Por quê? O repórter da Veja é ignorante. Quer dizer, quando o sujeito responde que Leibniz entendia como Deus as leis impessoais do universo, a beleza do mundo natural, eu digo, meu filho, para de dizer besteira e vai estudar Leibniz. É claro que não. Leibniz é uma concepção inteiramente ortodoxa, tá certo? De Deus baseado na Bíblia. Agora, as explicações dele, são muito mais representativas da religião, no caso protestante, tá certo? Do que as crenças de uma empregadinha doméstica que vai na igreja do Bispo Macedo, porra. Agora, o cara que quer discutir, armado do seu diploma de lógica e matemática, quer discutir com a empregadinha e, evidentemente, ganha. E acredita que derrubou a religião. Quer dizer, como a gente pode aceitar uma coisa dessa? Intelectualmente, isso não é um empreendimento justificável. Só se justifica com o intuito de propaganda difamatória. E, portanto, não é com polêmica jornalística ou polêmica acadêmica que se responde a uma coisa dessa.